Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Futebol Desconhecido e hoje, iremos destrinchar a história do Preußen Münster. O clube foi fundado por um grupo de estudantes em 30 de abril de 1906, teve um início difícil, sem um campo próprio para disputar suas partidas, tendo um estádio de desfile do exército alemão como palco inicial para os seus jogos. Estádio esse que fora emprestado por um general do exército alemão. Após alguns anos, o clube começou a ter pequenas conquistas regionais e logo obteve chance de se classificar para torneios maiores, conseguindo acesso para divisões inferiores da Alemanha. Conseguiu acesso para as principais ligas da Alemanha na época anterior à Segunda Guerra Mundial, inclusive tendo participado da Gauliga, que era o ponto mais alto do futebol alemão na década de 30 e 40. Sua sorte começaria a mudar após a Segunda Guerra, conquistando acesso para a Oberliga Oeste, um dos pontos mais altos da Alemanha. Um empresário de sucesso da época, Josef Wevermann, ingressou como patrocinador do clube no final da década de 40 e início da década de 50. Neste período, o clube conseguiu a contratação de jogadores de alto nível, jogadores como Sigi Rachuba, que se tornaria um dos maiores jogadores da história do Preußen. Preußen tivera boas campanhas com um elenco que ficou conhecido como a Tempestade de 100.000 marcos, devido ao alto valor dos jogadores e de seus status na época. O clube foi um dos membros fundadores da Bundesliga, tendo ficado apenas em 15º na tabela na temporada de 1963. Com o passar dos anos o clube de Münster acumulou alguns rebaixamentos e desde então, nunca mais esteve na primeira divisão da Alemanha após o seu rebaixamento em 1963. Preußen Münster não conquistou muitos títulos importantes ao longo de sua carreira, tendo em sua galeria o título do Campeonato Alemão Amador de 1994, 7 títulos da Westfália, o equivalente à terceira divisão alemã, 2 títulos da quarta divisão e 6 títulos da Copa da Westfália. O clube tem também o vice-campeonato alemão de 1951. A torcida do Preußen Münster historicamente sempre marcou presenças bem numerosas nos jogos do clube, tendo em décadas passadas colocado mais de 40.000 torcedores nos jogos, tendo uma das maiores médias de público da Alemanha. Hoje o público nos jogos é um tanto modesto, mas a torcida continua com seu apoio dentro e fora de casa. O Preußen Münster organiza viagens de ônibus para jogos fora de casa e tem inúmeros projetos beneficentes e de acolhimento ao torcedor. Os rivais do Preußen Münster formam o famoso Triângulo das Bermudas da Alemanha, tendo Preußen, Arminia Bielefeld e Osnabrück como personagens. A rivalidade existe devido à curta distância entre os estádios dos clubes, cerca de 65 km de distância entre eles. Outra rival do Preußen é o Rot-Weiss Essen. Os ultras do Preußen têm boa relação com torcedores do Heracles Almelo, Sporting Charleroi, Pescara, Bochum e Bordeaux. O clube manda seus jogos no Preußen Stadium, com capacidade para 12.000 torcedores. Este estádio já teve capacidade para 40.000 torcedores, porém, com o passar dos anos a capacidade veio sendo reduzida devido a questões de segurança e depreciação do estádio. O jogador com mais gols pelo clube foi o atacante Siegfried Rachuba, com 102 gols marcados. Já o jogador com mais partidas disputadas foi o meio-campista Rudi Schultz, com 306 partidas. Este foi um breve resumo da história deste tradicional clube, o Preußen Münster. Deixe o like e seu comentário e em breve mais histórias de times aparecerão no canal. Obrigado.